Que bênção, hein? Quantos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo? Diga amém. Para mim foi muito importante, os primeiros momentos também, mas isso não significa que não vamos ter mais momentos importantes. Chegou um momento agora que eu vou apresentar uma pessoa que eu conheço, de tempos, não vou dizer que eu vi crescer, porque aí vocês vão achar que eu sou bem velha, né? Mais adulta aí do que eu já sou, mas nem tanto. Bom, e esse pastor querido, que eu quero chamar aqui agora, é o pastor Magno. Atualmente ele está responsável pelo distrito de Esperança, em Itaboraí, casado com a Patrícia. Fiquei sabendo que vai ser papai da Maitê. A esposa dele está esperando aí uma menininha. E ele também foi capelão da Faculdade da Bahia e já foi pastor auxiliar aqui também na igreja de Niterói, né, Magno? Bom, com você a palavra, fique à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. É bom poder estar aqui de volta, né? Para poder aqui louvar, adorar o nosso Deus. O Sérgio saiu, né? Eu estava ali, o Sérgio começou a pregar e falar basicamente aquilo que eu ia falar de adoração. Então, se ele estivesse aqui, eu ia falar para ele: Sérgio, da próxima vez, eu falo primeiro e você fica bem ali, né? Ah lá, ele está lá atrás, viu, Serginho? Louvado seja Deus. Amigos, é um privilégio poder, como eu disse, estar aqui novamente para poder falar do nosso Deus. E o que ele falou, de fato, é verdade. Eu estava sentindo o pessoal aqui adorando, mas o pessoal meio travado, né? Meio assim, não sei se é o cansaço, mas eu sei que teve muito adventista que dormiu hoje à tarde, né? Então eu vou até pedir, não sei se vai atrapalhar o pessoal da projeção, se puder acender as luzes do fundo, porque está um inferninho ali, o pessoal dorme mais fácil, né? Então, irmão, olha para o seu lado. Se o camarada dormir, cotovelo na costela, tá bom? Porque nós estamos aqui para adorar a Deus. O Jacó já está esticando ali o cotovelinho dele. Mas é um privilégio estarmos aqui. Eu quero convidar você a orar nesse momento, para que o Senhor nosso Deus fale com cada um de nós. Amém? Feche seus olhos e abra o seu coração. Soberano Deus, Pai amado, nós vamos agora nesse momento continuar a adoração ao Teu santo nome, pois somente Tu és digno de louvor, adoração, honras e glórias. Portanto, ó Deus, este assunto que nós vamos falar também é de suma importância, porque na oração nós também Te adoramos. Que esta madrugada, que essa vigília, ó Pai, seja de fato de um despertamento espiritual para cada um de nós. E é em nome de Cristo Jesus que eu peço, por favor, ó Deus, esconda-me atrás da sua cruz, para que se cale o homem e fale o Senhor. Por favor, ó Deus, esteja conosco, nós te oramos. Amém. Muito bem, nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre adorar na oração. E oração, né, nós sabemos que é muito importante. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Muito bem, aponto para onde? Para cá? Para cá? Para lá? Para lá? Para onde? Agora foi. Né? Como eu disse, o Sérgio falou basicamente algumas coisas que nós já íamos falar. Então, peço a Deus aqui sabedoria para mudarmos um pouquinho, mas continuarmos na mesma pegada de adoração, que é muito importante. E o trecho que ele também utilizou, João 4:23, eu acho que minha pilha está acabando, diz assim, vocês podem ler comigo para acordar? No 3, 1, 2, 3. Mas a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais. O que você adora? A palavra adoração hoje não está bem legal, parece que num ramo de desuso, né? Atualmente nós falamos assim, eu adoro açaí. Ou alguns outros, eu adoro sorvete. Ou alguns dizem, eu adoro a pipoca do Antônio. As pessoas adoram todas as coisas. Mas será que, no sentido especial da palavra, será que temos nós adorado a Deus? Será que temos nós buscado viver o princípio de adoração?
E eu pergunto, como está a sua vida de oração? Como você tem conversado com Deus? Muito bem. A irmã Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 63, no 5º parágrafo, ela diz assim: Deus não espera que nos tornemos eremitas ou monges e que nos isolemos no mundo a tornar-nos interessados em atos de adoração. Nossa vida deve ser igual à de Cristo, nos dividindo entre o monte da oração e o contato com as multidões. Aquele que nada faz além de orar, breve abandonará essa prática. Suas orações acabarão se tornando em uma formalidade rotineira. Eu pergunto, como é a sua vida de oração? Será que no momento de alimentar você faz aquela oração, fecha os olhos e diz: Deus de Abraão, obrigado pela refeição, amém? Tem sido a sua oração algo robótica? Tem sido a sua oração as mesmas coisas? Se a sua oração tem sido as mesmas coisas, se você se pega falando sempre as mesmas coisas, dá-se a entender que a sua vida, a sua prática de oração não está tão legal como deveria. E se tem uma coisa que eu geralmente digo, é que se você não lê a Bíblia, você vai sair da igreja. Não sei quanto tempo, mas certamente você abandonará os caminhos de Deus. Seja meses ou anos, mas você vai abandonar os caminhos de Deus. E aplico da mesma forma, se você não ora, mais rapidamente você vai sair da igreja, vai abandonar a fé. Sabe por quê? Porque é comunhão que nós precisamos ter. Vocês já viram uma rosa quando ela é cortada do seu matiz? Uma planta cortada do seu caule? Nos primeiros dias ela sobrevive, sim ou não? Sim ou não? Não dorme não. Sim, ela sobrevive, mas com o passar do tempo, o que acontece? Murcha e acabou. Vocês já viram alguma vez um braço fora do corpo movimentar-se? Ou uma mão? A não ser na família Adams, né? Fora disso, não mexe. Por quê? Porque está morto. Da mesma forma é um cristão que não ora. Um cristão que não ora, sem uma vida de oração, ele vai abandonar os caminhos de Deus. Agora entenda, como foi dito, não é para você ficar todo o tempo de joelhos, né? Oh Senhor, tem compaixão, misericórdia de mim, em todos os momentos. Você não deve viver como um eremita. Você tem que viver a sua vida, mas ter uma vida de oração é muito importante. Uma outra coisa que é muito legal, e eu gosto muito desse trecho, quando ela também diz, na página 59, ela diz que oração é abrir, né, é conversar com Deus, como se fala a um amigo. Você tem amigos? Sim ou não? E como é que você conversa com seu amigo? Você marca tempo para conversar com o amigo? Sim ou não? Você vai perdendo tempo, vai conversando, vai no zap ali, aí quando o dedo cansa, você manda áudio, né? Cansou de falar, volta de novo para o dedo e vai perdendo a hora. Será que com Deus nós fazemos a mesma coisa? Será que na presença de Deus nós vivemos e falamos para Ele como amigo? Porque é muito importante nós entendermos isso. Um amigo nosso, eu posso abrir o coração, eu posso falar para ele e ele não vai contar nada para ninguém. Alguns talvez já conhecem, eu sei que está sendo filmado, vai para a internet, depois o colega vai falar comigo, mas eu preciso dar esse testemunho, né? Eu tenho um amigo, hoje talvez não tanto, porque nós não temos mais a presença, mas quando nós estávamos no período escolar, estudávamos em um CIEP, e na frente do CIEP existiam 3 quebra-molas, uma rua asfaltada, e todos os dias de manhã passava no mínimo 10 caminhões pipa d'água. E os colegas do colégio tinham o costume de, quando vinha, no horário do recreio, os caminhões pipa, pulavam o portão do colégio, esperavam no quebra-mola, quando o caminhão pipa reduzia, eles corriam atrás, subiam no caminhão,
e ia até o outro bairro, mais à frente, aproximadamente 1 ou 2 quilômetros, e esperavam agora a oportunidade de voltar. Era mó onda, pegar carona no caminhão. E nesse período eu gostava de uma menina, também não vou falar aqui porque, internet. E eu contava para o meu amigo, nós éramos amigos íntimos, confidentes, né? E eu falei para esse brother, eu falei, cara, eu gosto dessa menina, mas não conta, por favor, para ninguém. Ele, claro, nós somos amigos, nós guardamos segredos, e é isso mesmo. Mas um dia esse colega resolveu pular o muro e cair na pilha dos outros colegas para também fazer a mesma coisa que faziam, pegar carona no caminhão pipa d'água. Só que tinha um porém, os colegas que corriam para pegar o caminhão eram assim. E esse meu colega tinha forma e não era vazio, era cheinho. E eu falei, rapaz, não faça isso não vai dar certo, não é legal, olha, você pode cair. E ele falou, rapaz, não conta se aconteceu. Eu falei, não vou contar. E ele decidiu então pegar carona no caminhão. E vieram 3 caminhões. O primeiro caminhão chegou no quebra-mola, deu a reduzida, e o primeiro colega magrinho correu, segurou na escadinha e conseguiu pegar a sua carona. O segundo caminhão, motorista que vinha atrás, estava percebendo o que estava acontecendo, tinha mais 2 meninos parados, como quem não quisesse nada, e quando o caminhão deu aquela brecadinha, os colegas magrinhos correram, e seguraram e foram, e chegou a vez desse colega gordinho. Falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E ele estava esperando o caminhão chegar e o motorista sabia que ele ia pegar carona. Só que o motorista do caminhão foi mais esperto do que ele. O motorista ameaçou dar uma brecada e passou um pouco mais rápido no quebra-mola, e o colega gordinho foi um pouco mais lento, segurou na grade e não conseguiu subir a perna. De repente o caminhão começa a acelerar e eu falei, cara, solta, mano, solta. E quando eu falei solta, ele largou. Já viu o saco de batata cair no chão? Eu falei que isso não ia dar certo. Pulamos o muro do colégio e fomos ver as calças rasgadas, a blusa do colégio e sem os 4 dentes da frente. Ele falou, pelo amor de Deus, não conta para minha mãe. Eu falei, mano, se sua mãe não perceber, ela é cega, né? E eu falei, qual vai ser a estratégia? Ele falou assim, vamos falar que eu caí de bicicleta do morro. Falei, moramos em Caxias, aqui não tem morro. Ele falou, não, vamos dar um jeito, eu caí de bicicleta. Falei, cara, eu não vou mentir, mas também não vou contar. Mas se sua mãe me perguntar, eu vou tentar sair fora, não vou falar. Mas se ela insistir, eu não vou mentir. Ele, não, combinado. Falei, então beleza. Fui para casa, ele também, depois do hospital. Chegou em casa sem a galera da frente, né? Todo rasgado, e a mãe dele, então, veio agora me procurar para saber o que aconteceu, porque afinal nós andávamos juntos, né? E quando eu vi a tia vindo, eu corri para casa. E a tia entrou lá em casa, eu dei a volta na casa, e ela deu a volta também. E eu corri para o banheiro, ela falou assim, Magno, abre a porta. Eu falei, tia, não posso agora, estou muito ocupado. Ela, eu espero. E quando ela saiu, que ela deu brecha, eu corri para o quarto e me escondi no guarda-roupa. E ela foi lá. E ela falou assim, o que aconteceu com meu filho? Eu falei, tia, não faz essa pergunta, eu sou amigo dele, eu não posso falar essas coisas. Mas eu prometi que se a senhora me perguntasse, eu não ia mentir. Mas não me pergunta não, finge que a gente não teve essa conversa. Não, me diga o que aconteceu com meu filho, ele quase morreu. Eu falei, verdade, ele quase morreu, ele foi... Aí contei. Quando ele me viu, ele falou, miserável, você contou o meu segredo. Eu falei para você para não fazer isso. E se a tia fosse perguntar, eu tinha que falar, eu não ia mentir. No outro dia, quando eu chego na escola, na hora do recreio, todos estavam me zombando. Ah, você gosta da menina fulana de tal, e... Maior vergonha. Mas por que eu introduzi e mostrei essa história? Porque Jesus é o seu melhor amigo. Você pode abrir o coração para Ele, pode contar tudo, até aquele negócio que você fez hoje de manhã, no seu quarto Ele não vai contar para ninguém.
Amém? Diz amém, igreja morna. Amém, né? Então assim, ele pode contar, você pode contar para ele. Porque ele vai atender, ele vai te ajudar. E se o problema for muito grave, ele te ajuda. Porque ele é um verdadeiro amigo. Por isso, nós precisamos ter intimidade com Deus na questão da oração. E eu pergunto, quanto tempo você passa em média em oração? Foi feita uma pesquisa em um dos internatos. E eu fui capelão universitário em um dos internatos na Faculdade Adventista da Bahia. E nós fizemos uma pesquisa de tempo. Quanto tempo médio um aluno ora no internato? Durante o dia todo. Alguém quer chutar? Levanta a mão assim. 3 minutos. Alguém dá menos? 2 minutos. Alguém dá menos? 5 menos? Com os cultos, estou contando com os cultos, Por isso eu estou falando, alguém dá menos? 1 minuto e meio aproximadamente é o tempo que os alunos passam orando. Ele só. Eu pergunto, como que nós vamos ter uma vida de oração, de intimidade com Deus, se nós não oramos? No ano de 2009, eu fui para a faculdade de teologia. E ao chegar lá, eu descobri que eu não era cristão, nada. Porque uma das matérias, o professor falou assim, vou dar 2 pontos na média, e quem é universitário sabe que 2 pontos na média vale dar a vida, né? 2 pontos na média para quem orar. Eu falei, ganhei, eu já oro. Aí o professor terminou depois, 2 horas. Eu falei, misericórdia. Falei, mas deve ser fácil, orar, todos nós oramos. E aí a média era, pelo menos, chegar a 2 horas de oração. E eu tinha o semestre para poder desenvolver uma vida de oração. Primeiro dia, eu me lembro como hoje. Cheguei no meu quarto, arrumei o meu cantinho, me ajoelhei e comecei a orar. Senhor, aqui estou eu, esse pobre pecador, miserável, indigno, e comecei a abrir meu coração e rasgar-me diante de Deus. E falei, irmãos, falei, os meus joelhos doeram, e eu falei, vou ficar um pouquinho mais, porque eu estou arrasando. E orei, e falei, e quando eu abri meus olhos, olhei meu relógio, 5 minutos haviam se passado. Falei, Senhor, tem misericórdia, como é que é esse negócio? No outro dia eu voltei à matéria do professor, falei, professor, o senhor fez uma pegadinha conosco, não dá para orar 2 horas. Eu contei a minha vida toda para Deus, e somente 5 minutos se passaram, e o professor disse, é porque você não está preocupado em ser amigo de Deus, você está preocupado em ganhar pontos. Aquilo foi um tapa. Eu falei, mas agora eu vou. Chegou outro dia, outro momento, da mesma forma, juntei as minhas coisas no cantinho, fui fazer oração, falei da minha vida e falei da vida do colega. Senhor, e porque ele, fulano de tal, com o problema da família que ele me contou. E eu falei, agora vai. 7 minutos. Falei, é impossível orar 2 horas. E mais uma vez eu cheguei, pastor, não dá. Eu fiz de tudo, eu falei da minha vida, eu falei da vida dos outros. E não cheguei a 2 horas. Sabe o que ele me disse? Magna, é porque você não é amigo de Deus. Sabe alguém chegar para você, que decidir ser cristão, e falar assim, você não é amigo de Deus. Como é que você ficaria? Chateado, né? Você se diz ser crente. Você se diz ser cristão. Você vem para o culto todo sábado. Alguns vêm aos domingos. E o mínimo ainda vem na quarta-feira. Mas está há anos nessa vida. E não consegue ter uma vida diária de oração. Já? Que tempo é esse? Misericórdia. Vou brigar com o Serginho na próxima. Daí então, até perdi ali o raciocínio.
Me guia, Senhor. Daí, então, você ser confrontado e dizer que você não é um cristão. Eu falo, não pode, não aceito isso, eu vou ser um pastor. Eu não consigo orar. Não dá. E o professor falou assim, você tem um semestre para desenvolver uma intimidade e amizade com Deus. É aquilo que o Sérgio falou. Intimidade. Adoração tem a ver com intimidade. Como ele bem disse, nós viemos prestar culto àquele que nós adoramos. E adoração tem a ver com louvor, adoração tem a ver com oração, adoração tem a ver com entrega, adoração tem a ver com oferta, devolução de dízimos, uma vida de testemunho. Isso envolve adoração. E quando eu comecei então a questionar e o professor disse, você já experimentou conversar com Deus sobre a Bíblia? Você já tentou orar uma história? Eu falei, não. Ele, pois então, converse com Deus e pergunta a Deus como é que foi a criação. Eu falei, mas eu já conheço Gênesis. Ele falou, não, meu filho, é conversar com Deus para que Ele te mostre como foi o processo da criação. E daí eu comecei a entender algumas coisas. Ele falou assim, você canta na oração? Eu falei, eu só falo. Mas você não adora a Deus? Eu falei, adoro. Ele falou assim, mas você não canta para Deus? Eu falei, na oração não, pastor. Então está errado. Você precisa ter um momento de louvor a Deus. Na oração é um diálogo, não é abrir o coração para um amigo. É falar com Deus. E eu comecei então a desenvolver o método de oração. E comecei na primeira vez, Senhor, me explica aqui então. Como é que foi o Gênesis? O princípio. Diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Como é que é esse negócio sem forma e vazia? Você já parou para imaginar algo sem forma e vazia? E aí eu comecei a conversar com Deus e Deus começou a me mostrar na minha mente como são as coisas. Falei, Senhor, e chegou um momento em que eu comecei a falar da criação do homem. E na questão da criação do homem, eu falei, Senhor, às vezes eu nem lembro que eu pisco. E quando nós falamos aqui, você vai lembrar que você pisca agora. E você vai começar a piscar mais devagar, porque você lembrou que você pisca, porque eu falei que você está piscando. Então isso tudo tem a ver com desenvolvimento, relacionamento íntimo para com Deus. Atos 16, 25 diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Um ato de adoração, mesmo na angústia e mesmo na prisão. Quando as coisas apertam, quando a dificuldade vem, você adora a Deus? Ou você só clama por socorro? Pastor, eu vou passar um pouquinho, tá bom? Porque eu preciso fazer um exercício aqui da fé com o pessoal. Quando a tempestade da vida aperta, quando tudo vai mal, a tendência é corrermos para Deus e falar, Deus, aonde está o Senhor? Me ajuda, me socorra. Porque é muito fácil eu, como cristão, dizer para outras pessoas, olha, Deus é bom, Deus cura, Ele faz milagres, Ele transforma, não é? Mas e quando chega a nossa vez de confiar? É fácil? Sim ou não? Não é. Quando chega a nossa vez, não é fácil. E quando as coisas apertam, aí sim, nós corremos para Deus. Porque temos medo. No susto, nós clamamos por Deus. Lembro-me que estava voltando do Campori, eu e minha esposa estávamos cansados. Ficamos com as crianças até tarde da noite, parecia que não acabava a pilha daquelas crianças.
E quando foi 5 da manhã, eles acordaram. E nós juntos desmontamos acampamento. E eu, apressado, tinha que fazer uma coisa no distrito. Eu falei, meu bem, vamos embora. Chegou no meio do caminho, me deu sono, eu troquei. Patrícia veio dirigindo. E chegou na outra parte do caminho, Deus veio dirigindo, porque eu e ela dormimos no volante. Mas no momento em que ela estava dispersa, nós percebemos que alguma coisa estava acontecendo. Eu falei, meu bem, segura. E o carro rodou na pista. E quando o carro rodou, a única coisa que nós dissemos foi, Deus nos salva. Sabe, a tendência nossa de procurar a Deus, de conversar com Deus, de orar a Deus, é somente nos momentos de dificuldades, apertos ou quase morte. Por que nós não paramos, não tiramos tempo para falar com Deus, para fazer dele o nosso amigo? A palavra de Deus diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E eu quero fazer um exercício de oração com vocês. Aqui temos uma boa parte de pessoas do meu distrito. E eles já sabem desse exercício. Mas nesse momento, talvez alguns de vocês já participaram desse exercício também. Eu vou passar o próximo slide e tem a ver com oração. Você pode ficar sentado, você pode ajoelhar, mas eu gostaria que nesse momento nós vamos adorar a Deus na oração. Só que tem um porém. Você não pode pedir e nem pode agradecer. Combinados? Nós vamos orar. Você e Deus. Você vai conversar com Deus, mas nessa oração você não pode pedir e nem pode agradecer. Combinados? E aí então, depois eu faço a oração e depois caminhamos para a parte final dessa mensagem. Então nesse momento, se aconchegue aí, né, vai tocar um... antes deixa eu falar um pouquinho da oração. Muitas vezes nós falamos da questão da adoração, da oração, e nós nem às vezes acreditamos na oração, no poder que a oração tem. Na semana da Paixão, na Semana Santa, isso aconteceu em São Paulo, numa das igrejas. Um irmão que estava presente, um senhor que estava presente, estava indo todas as noites para essa semana. E quando estava lá nessa semana, ele que era cego, voltou a enxergar. Amém! Gente, pode dar amém, não é pecado, viu? Glória a Deus, aleluias. Ele voltou a enxergar. Metade da igreja disse amém, glória a Deus, ficou feliz. A outra metade, será que isso não é um falso reavivamento? Foi para o site da igreja adventista. Uma boa e grande parte disse, glória a Deus, ainda existe milagre na igreja adventista. Um outro grupo falou assim, será? Será que isso não é um falsário? Será que não tem problemas? Queridos, a oração tem poder. E nesse momento nós vamos desenvolver esse poder da oração. Então, pode baixar um pouquinho, bota bem suave. Esse é o seu momento de você com Deus. Feche seus olhos. E você vai conversar com Deus sem pedir e sem agradecer.
Amém. E aí? Ninguém dormiu não, né? Foi fácil, foi tranquilo demais conversar sem pedir e sem agradecer? Alguém teve dificuldade? Vamos ser honestos. É difícil, né? Sabe por quê? É duro que eu vou falar. É porque nós não somos amigos de Deus. Porque Deus para nós serve como alguém que nós pedimos favor. A minha vida de oração era assim. Se resumia em pedir e agradecer. Pedir e agradecer. Quando nós paramos para entender, e quando isso para mim bateu, eu entendi que o meu tempo não era um tempo de qualidade, era um tempo para pedir e para agradecer. Agradecer por quê? Para Deus me dar, porque senão eu seria um mal educado. Aí quando eu entendi que orar, adorar a Deus através da oração, é conversar com Deus. Sabe aquelas 2 horas que o professor exigia? Moleza. Quando eu comecei a entender isso de joelhos, os joelhos não doíam mais. E eu não me preocupava com os relógios. E quando eu abri os olhos, era 2h40, havia se passado rápido. Porque Deus começou a ser meu amigo, presente na minha vida. E aí eu entendi o que é adoração. Sabe, quando eu fiz esse exercício, quando foi feito comigo, eu chorei porque eu entendi que eu não estava sendo amigo de Deus. Eu estava sendo um mercenário. E não adorava a Deus de fato. Deus se limitava a um gênio da lâmpada. Adorar é passar tempo com Ele. Tempo de qualidade. Será que nós temos tirado tempo de qualidade para adorar a Deus? Esta madrugada foi separada para que você tenha tempo de qualidade, porque estamos tão corridos na nossa vida, estamos tão preocupados com a nossa faculdade, o nosso trabalho, nossa pós, mestrado, doutorado, outras coisas, que nós não temos tempo para Deus. Nos limitamos a andar com a Bíblia no celular, porque segurar esse material não dá mais, não temos tempo para isso. E achamos que no celular já está muito bom. Só que às vezes entramos na igreja e o nosso celular não entra no modo adoração. Bíblia, inário. Continua na correria da vida. Eu sei que isso acontece porque para mim às vezes acontece. Eu estava sentado ali ouvindo a mensagem e alguém, pastor, preciso que ore por mim. E nós estamos corridos. Mas precisamos tirar tempo de adoração, de oração com o Senhor. Daí então, completa-se a mensagem. Depois que esse povo que se chama pelo nome de Deus, que se humilha, que ora, que busca, depois de tudo que fizer, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Sarará o nosso coração e nos transformará. Então eu quero encerrar da seguinte forma, apelando para você. Tenha, por amor da sua vida, por amor a Deus, uma vida diária de oração. Deus não quer que ninguém se perca. Nós, como pastores, muito menos. O pastor Moisés, guiado por Deus, montou essa programação para que você entenda isso. Se você entender que você é um verdadeiro adorador, e que Deus para você não é alguém de trocas,
você vai viver bem o Evangelho. Porque as outras coisas serão resultados, frutos. Aquele que vive uma vida de oração, entende a missão e entende o que é adoração. Que Deus te abençoe e que vivamos essa vida de oração. Amém.